Papo com o Anjo. Olá pessoal, mais um podcast Papo com o Anjo, esse podcast que faz parte do projeto O Anjo Investidor, esse programa que acontece todas as quartas-feiras aqui na Jovem Pan, no YouTube, o youtube.com.br o Anjo Investidor. Esse podcast fica no ar e a gente grava e toda segunda-feira você tem um episódio novo. E hoje trouxe um convidado das antigas, um cara, eu não vou dizer a idade dele, mas esse cara tem muitos anos de internet, de tecnologia. E quanto tempo tem a internet no Brasil? Quanto tempo tem a tecnologia? Ele é antes do bug do milênio, ele é antes da engenharia, aqueles nomes todos. Você é velho, hein? Você tá com a barba de Papai Noel? Senhoras e senhores, Geraldo Santos. E aí, João, como sempre, né? Tirando onda da minha cara, né? Dos amigos. Beleza, muito bom estar aqui com você, cara. Obrigado. Olha, para quem não sabe, Geraldo Santos, ele hoje é o head de um grande portal da internet brasileira, chama Startup. É um portal que representa a credibilidade no ecossistema empreendedor de startups brasileiro. É um cara que ajuda muito e vem ajudando ao longo desses anos todos esses empreendedores, ajuda no sentido de apoiar, colaborar. Então, Geraldo, eu queria que você dissesse o que é o Startup para a gente começar, né? O que é esse portal startup.com.br? E aí a gente engata e eu quero saber da sua vida, o que você anda fazendo. Maravilha, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo super informal aqui. Esse cara fantástico que eu conheço há muito tempo, né? Melhor não falar a idade mesmo. Já é velho, velho. Você também tá passando eu não, 50, eu não tenho cabelo branco, você tem. Ah, mas você vai chegar lá. Eu não tenho nem cabelo nem barba branca. Você é igual o Papai Noel, pô. Maravilha. Bom, Startup é um portal, foi criado aí há mais de 10 anos no Brasil. A gente assumiu essa gestão há apenas 4 anos. Inclusive, esta semana nós estamos fazendo aniversário. O Startup está comemorando... Os 10 anos. Os seus 11 anos. 11 anos. Exato. A gente assumiu há 4 anos, obviamente, com o objetivo de principalmente pivotar o portal, mudar o modelo de negócio. Por quê? Porque a comunidade toda considerava extremamente importante manter esse portal cada vez mais ativo para fazer com que o ecossistema amadurecesse, utilizasse as informações que giram diariamente lá dentro para aperfeiçoar os seus conhecimentos, aperfeiçoar a sua troca de informações. Mas o que é o Startup? É um portal de notícias focado no ecossistema de startup, dirigido para falar diariamente sobre investimentos, aportes de capital, não só no Brasil como no mundo, relação de investidores com startups, lançamentos de novas soluções disruptivas, novos produtos, novas startups que estão surgindo quase que mensalmente no país, mostrar um pouco de como as grandes empresas estão se conectando cada vez mais com esse ecossistema, com as startups e fazendo disso uma geração de negócios, de troca de conhecimento. Enfim, é um portal ativo, extremamente atualizado, que coloca no ar diariamente matérias relevantes de interesse não só do ecossistema, mas da sociedade como um todo, dos empresários, dos investidores e, obviamente, dos empreendedores. Não é só um portal de matérias com curadoria, é um portal que escreve grandes matérias. Se você quiser aprofundar um assunto do mercado de startups brasileiro, cara, você tem que ler o Startup, e não é missa de cor presente, porque a equipe dele de jornalista é fantástica, liderada pela Fernanda e Maristela e todo mundo que está lá, que eu adoro as meninas, e elas fazem um trabalho incrível, sempre me ligam, me perguntam, João, tem alguma novidade, como é que é? Então, atentas a tudo que está acontecendo, participam dos eventos, e o Startup tem essa pegada, com todo respeito a todos os outros, eu sou fã e do Startup, e sou seu fã também, Geraldo, porque Obrigado. Você é um cara que há muito tempo vem ajudando as pessoas. E, ok, o Startup é isso, mas quem é o Geraldo Santos? Muito bom, Geraldo Santos, cara, é um empreendedor aí há mais de 20 anos, toda a minha carreira como profissional se deu no setor de tecnologia, como você falou, né? Antes do bug do milênio, muito tempo atrás, um mundo completamente diferente de hoje. Até que eu ganhei tanto conhecimento nesse segmento que eu resolvi empreender, porque isso está na minha veia aí desde criancinha, então foi muito natural para mim poder começar aí a trabalhar com os meus próprios negócios, né? Obviamente tive, digamos que 3 focos em termos de negócios. Um foi uma agência de eventos corporativos, que existe até hoje, há mais de 20 anos. Que é a Bits? Né? A Bits, exatamente. Que é tocada pela sócia Beatriz na parte de operação e que executa e produz grandes eventos de tecnologia no mercado brasileiro já há muito tempo, né? Um outro negócio é o Startup, da qual eu sou totalmente focado hoje, 100% do meu tempo é dedicado
a cada vez mais fazer com que o Startup cresça, amadureça e ocupe o seu espaço no mercado com a relevância que ele tem desde a época que ele foi criado. E um terceiro negócio que eu posso pontuar é uma startup que eu tive, né, do momento zero, da ideia no papel, da busca por investidores, isso há mais de 15 anos. Então, de novo, num momento completamente diferente, eu fui um desses empreendedores que buscou recurso, que estava lá como todo mundo, que normal, um empreendedor normal como qualquer outro, que está aí buscando seu lugar ao sol. Exatamente. Você também buscou e conseguiu? Sim, consegui. Ou quebrou a bicha? 1,5 milhão aí de investimento. Naquela época era bastante dinheiro. 4 grandes empresários executivos do mercado financeiro. Inclusive, hoje, a maioria deles são investidores que continuam aí nos investimentos de startups, né? Obviamente, eu tive o meu momento de aprendizado, tive um momento de tirar a ideia do papel, de escalar, de tracionar, de buscar dinheiro, de criar mercado, enfim, passei por todas essas fases que o empreendedor passa, né? Desde o momento da ideação, validação, até a operação, tração, né? operação, até buscar captar dinheiro. Exatamente. E, obviamente, num mundo muito diferente de hoje. Então, que você tem uma experiência antes desse mundo de hoje, imagina que era mais difícil. Muito mais difícil. Então, o que você pode falar para o cara que está nos ouvindo, está nos assistindo aqui, que quer montar um negócio? Assim, qual é o pesadelo do empreendedor? E assim, o que ele tem que fazer? Como é que ele pode economizar o tempo dele nessa jornada que você falou, desde a ideia até a operação, até a captação de investimento? Bacana. Obviamente, assim, as dificuldades existem em todas as fases e em qualquer época, né? Hoje ou há 20 anos atrás vão existir dificuldades. Elas são diferentes. Os momentos são diferentes, né? Naquela época, por exemplo, não existia grupos organizados de investidores como existem hoje. Não existia recursos de mentoria. As empresas O Sebrae não dava o apoio que dá hoje. Quase zero, praticamente. Nem se falava, Nem se falava nisso, né? De empreendedorismo digital, Era só farmácia, padaria. Nada contra quem tem farmácia e padaria. Agora até elas, inclusive, estão indo para o mundo digital. Era modelo tradicional, exatamente. Então não existia essa organização do ecossistema, muito menos do mercado, né? Se trabalhava muito mais o conceito de negócio tradicional do que digital. Então, o tempo era mais longo. Não existia o Lean Startup, não existia os caminhos que a gente tem hoje de vamos errar rápido, vamos falhar, vamos colocar no mercado. Então, os conceitos eram bastante diferentes, né? Então, o nosso aprendizado era mais longo, a fase de investimentos era mais longa. Porque você estava praticamente sozinho, né? Não tinha ninguém para ajudar, né? Você não tinha nenhum apoio, você não tinha anjo, você não tinha nada disso. Exato. Né? E os anjos, né? Como eu te falei, do mercado financeiro, era praticamente investimento. Não existia o conceito que você é um defensor, que é o smart money, por exemplo, né? Que hoje é realidade no ecossistema. Então, cada momento tem as suas dificuldades. Eu diria que hoje o empreendedor está muito mais suportado pelo ecossistema, pelo mercado. Então, para ele dar certo, basta ele ter algumas premissas básicas. Primeiro, um produto inovador, algo que realmente tenha um diferencial de mercado, faça a diferença. Faça diferente do que os outros que existem por aí. Tem um time bem qualificado, com habilidades diferentes, com a capacidade de execução e com conhecimentos que se intercalam. Complementar. E terceiro... E se não tiver esse time, ele tem que procurar? Tem que procurar. E se é engenheiro, ele tem que procurar sócios. Exatamente. Então, eu diria que tendo um produto disruptivo, inovador e principalmente, né, hoje o que o mercado busca? O que o investidor busca, né? Assim, é o que a gente olha todo dia aí, né? Aliás, você é investidor hoje, depois a gente fala sobre isso. Também. Então, assim, a gente busca o quê? Soluções que resolvam problemas reais de mercado, dores de mercado. Não adianta criar coisas que, não, tem que resolver um problema. E se esse problema for B2B ou B2C, melhor ainda. Peraí, bora explicar. B2B é que serviço para empresas. B2C é quando um consumidor compra diretamente dessa startup. Vamos imaginar, assim, dando exemplos, né? Assim, um Waze é uma startup para resolver um problema da sociedade, do consumidor, da pessoa física. Da localização da pessoa física. É B2C. Não, B2C. Waze é B2C. Isso, então assim... Apesar de que quando o cara contrata um espaço lá é B2B, B2C, né? Aí vamos longe, né? Mas assim, a maioria das empresas hoje buscam soluções para os seus problemas. Então, quanto mais a startup tiver um produto diferenciado, inovador, obviamente, né? Que tenha uma diferença grande de tecnologia e inovação por trás e que resolva essa dor de uma forma rápida, escalável,
custos efetivamente mais Mais baixos. baixo, mais rápido, né? Mais rápido, exatamente, é o que o mercado busca. Então, a chance dele tracionar, dele faturar, dele ter clientes é muito maior. Então você está ouvindo o seguinte, é uma dica que o Geraldo está dando e é importante, eu falo muito isso no programa Anjo Investidor, é que você precisa buscar problemas, empreender problemas e trabalhar soluções para esses problemas. Então acho que é o principal de tudo que você falou, né? Sim, eu acho que E sim. se essa solução for escalável, ou seja, se ela pode crescer faturamento sem crescer infraestrutura proporcional, muito melhor, né? Com certeza, principalmente para o olhar do investidor, principalmente no momento de você buscar recursos para poder crescer e para poder aumentar o tamanho da sua atuação de mercado, né? Obviamente, você pode criar um produto e vendê-lo sem ser escalável, porque você vai ter clientes, porém, dificilmente você consegue ter busca por investimentos, consegue ter facilidades de investimentos, consegue jogar isso para se criar um produto até de classe mundial, né? Até global, para ser internacionalizado, etc. Então, quanto mais escalável, mais rapidamente escalável for, mais fácil a busca por investimentos, mais fácil a busca e o domínio do mercado. Então a gente hoje com um preparo melhor, assim, com mais informação, com mais portais falando sobre isso, com mais educação de empreendedorismo digital, inclusive, você acredita que esse é o melhor momento de empreender no Brasil? Acho que nunca teve um momento tão bom em todos os sentidos, né? A gente está passando aí um ano de quase estabilidade econômica, as perspectivas para 2020 são absurdamente boas. E o cenário de tecnologia no Brasil, né, e aí falando de tecnologia de uma forma geral, não só startups, a previsão de crescimento é de 20% em 2020. Isso representa um grande crescimento, eu diria que um dos maiores dos últimos 20 anos. Então, há perspectivas em todos os setores de tecnologia muito forte, muito grande. Então, eu diria que não falta dinheiro de investimento, de investidores que buscam e oferecem recursos para as startups possam evoluir. Cada vez mais os investidores internacionais estão entrando no Brasil, ou diretamente, ou com VCs e fundos locais, para se fazer co-investimento. Então, eu diria que, efetivamente, a gente está num momento muito importante para fazer com que o mercado efetivamente dê um salto enorme nos próximos 5 anos. Só esse ano, de 2019, foram 9 bilhões de reais investidos em startups no Brasil, né? Então, fazendo jus ao que você está dizendo, é uma verdade, né? Nunca tivemos tanto recurso e tanto dinheiro. E pegando carona no que você está falando em relação ao investimento, eu queria saber quais são as suas experiências como investidor, né? Porque quem está nos assistindo quer investimento. Pode ser que ele tenha um projeto e ele queira te procurar. Como é que é? Qual é a tua tese? Como é que você olha? O que você está fazendo? O que você está investindo? O que você já investiu? Eu diria que não tem uma tese específica, porque assim, hoje... Você é um investidor sem tese? Não sou investidor sem tese. Eu tenho uma tese, ok? Eu diria que a minha tese é mercado de entretenimento, turismo, esportes... principalmente focado no B2C hoje. Sim, Okay? você gosta de B2C, Gosto de B2C e negócios da área de entretenimento, tipo Isso. shows, eventos, bares, restaurantes. Por exemplo, e outras soluções que estão começando a aparecer cada vez mais no mercado. E quando eu falo esportes, não são só esportes profissionais. Então imagine que hoje já tem soluções para você conectar skatistas com profissionais, exato. Você tem... Tem até para buscar goleiro, você não tem goleiro na sua pelada, você entra para buscar um goalkeeper, né? Um goleiro. Então nós estamos falando de coisas diferentes e não coisas básicas do dia a dia, né? Então, assim, obviamente, vai muito da oportunidade, vai muito da empatia com o empreendedor. O cara tem que te chamar a atenção. Isso, acho que essa é a minha principal tese, né? Assim, a gente eu receberia investimento seu? Eu sou atraente? Se eu tivesse um projeto aqui, você investiria em mim? Depende do projeto. Você precisa me contar a sua ideia, o tamanho do seu mercado. Pode ser no banheiro, um xixi pitch? Não, no banheiro não, por favor. Não, sem intimidades. Você precisa fazer o seu pitch bem feito, obviamente, e colocando todos esses pontos que a gente acabou de falar, né? Quem é o seu time, qual é a sua ideia por trás do seu produto.
qual é a inovação por trás do seu produto. Não adianta dizer só o que o produto faz, e sim qual é o benefício que ele vai trazer. Qual é a dor que ele resolve, né? Isso, para quem que ele vai atingir, quem é a persona, tudo isso aí é importante para você também. Mas pela tua experiência, eu diria que você tem 90% de chance de receber. Olha aí, estão vendo? Olha, ele é um cara, ele é um cara fácil, tá vendo? Ele sofre de FOMO, Fear of Missing Out, né? Na verdade, você já fez isso, né? Você já ligou para mim várias vezes. Cara, eu tô com um negócio aqui, preciso vamos investir? Vamos, não preciso nem saber, né? Esse mercado tem muito isso, olha, esse mercado tem muito isso, é a confiança. Uhum. É trusting, né? Se você liga para outro investidor e diz assim, cara, tem uma oportunidade aqui embora. E é isso, ele já fez comigo, já fiz com ele, e de olho fechado, a gente vai porque confia, não só o Geraldo, mas como outros investidores que já passaram por aqui também, que a gente só se relaciona com quem a gente gosta. Eu, nessa fase da vida, com essa idade que eu tenho esse privilégio, né, de só falar, de só me relacionar com quem eu gosto. Uhum. Não tem esse negócio de estar tendo que engolir sapo, isso aí já tô um pouco além da idade. Até porque eu não gosto de gente falsa, né? Então eu não gosto de gente que é fake, né? Que o cara é aquele cara que fala aquilo que não faz, né? Então isso para mim não funciona. Bacana. Deixa eu só fazer um complemento aí. Complementa aí, que o microfone é seu. Então assim, quando a gente fala que obviamente todo investidor tem a sua tese dentro daquela área de conhecimento dele. Por quê? Principalmente o anjo, né? Como eu, né? Obviamente. Ele não quer só investir o capital, ele quer investir o conhecimento, o relacionamento, a abertura de portas para a startup poder vender. Ele quer participar do crescimento. Quer sofrer junto, comemorar junto, quer ficar junto. E esse é o grande diferencial do anjo para um venture capital, para um VC que aporta dinheiro também com muita base financeira e não todo esse... Só para dar um exemplo real do que ele está falando, nós investimos numa startup juntas chamada Drinks. Ela tem potinhos com frutas. Você vai falar sobre ela aí. Você sabe ela melhor do que eu. São potinhos que faz caipiroscas, né? Eu acho que é isso. Coquetel. Drinks com qualquer tipo de bebida. Tipo de bebida, né? Então é bem legal. É uma coisa muito fora da minha tese, mas ele foi lá e me explicou e tal. E ele cuida de uma maneira incrível dessa empresa. Assim, ele vai, ajuda, apoia, cutuca. Cadê você? Vamos lá e tal. Participa do grupo de WhatsApp. Então, o que ele está dizendo é uma realidade. Ele ajuda muito mais do que com dinheiro. Ajuda com conexão. Leva essa empresa lá num restaurante. Aí faz prova de teste, faz um monte de coisa. Então, assim, muito empreendedor. Quando tem um cara como o Geraldo dentro da operação, não falando só de você, Geraldo, claro, falando com um investidor anjo que realmente faz o smart money, putz, é um game changer, né? Porque ele não teria acesso aonde você tem nunca. Difícil, é que poderia ter, mas... Demora mais. Né? Demora muito tempo para ele conseguir acesso a um restaurante, por exemplo, para testar o produto dele, né? E você, com a Drinks, você fez isso na Drinks e outros, né? Eu acho que esse é um exemplo legal, né? Porque, assim, o que eu estava dizendo, embora a gente tenha uma tese mais ou menos clara, né? Obviamente, dentro daquilo que a gente conhece, se surgem coisas desse tipo... que eu nunca, talvez, tenha pensado em investir, ou muito menos colocar na tese, mas que a oportunidade, os empreendedores que estavam por trás da ideia fizeram com que a gente efetivamente participasse e, de novo, né, não sozinho, né, com um grupo de outros investidores anjos, a gente se reuniu e ajudou desde o momento zero. Eles não tinham nem CNPJ, eles não tinham nem prédio, não tinha nada. Não tinha faz funcionar na cozinha, certificações de vigilância sanitária necessárias para ter algo realmente concreto e que tenha escala, né? Então é mais ou menos por aí. Essa é a parte mais menos glamurosa, mas mais saborosa. Mais saborosa do investimento anjo. Aí você volta a empreender, né? Como se você estivesse empreendendo novamente. Exatamente. Na escala que eu tô, na quantidade que eu tô, é difícil. É difícil fazer Você fazia isso há 5 anos fazia até um pouco tempo. Comecei a investir em 2008, né, cara? Então tem bastante tempo. Mas eu queria falar de glamour e falar de outras coisas. Eu queria tirar o glamour e queria saber a parte não glamurosa, a parte que fica escondida. Porque no Brasil, gente, o cara que quebra, ele tem um carimbo de fracassado. Nos Estados Unidos, o cara que quebra tem um carimbo de aprendizado. Esse cara não vai errar de novo. Então, nesse sentido, eu queria saber quais são os seus aprendizados em relação a fracasso que você teve. O que deu errado na tua vida? O que tira essa parte só de sucesso, Geraldo, homem de sucesso, e o Geraldo loser, o Geraldo que já perdeu, como muitos de nós? Cara, esse é um ponto fantástico, né? Por quê? Porque a gente não vê esse assunto ser discutido nos palcos de palestras de empreendedorismo. Porque o pessoal tem vergonha, Brasil, né? Não só tem vergonha, né? Porque, assim, eles acham que isso degrine a imagem de quem está falando, de quem um dia teve a queda, passou por esse tal fracasso, que pode ter outro nome, né? Um grande aprendizado, isso, na verdade. Obviamente,
se a gente citar todos os negócios que a gente teve, mais um da exemplo. metade já devem ter, podem não ter dado certo, né? Então, assim, entre os aprendizados, e isso é contínuo, independente da idade do empreendedor, independente da conquista que ele já teve, dos milhões que ele vendeu, se ele já teve a empresa vendida, se ele já fez até um IPO na bolsa, eu diria, ok? Isso independe, porque o aprendizado do empreendedor, ele é constante e contínuo e a vida toda. Obviamente, ele vai errar menos depois de muito aprendizado. Vai ficando casca grossa, mas sempre vão surgir desafios diferentes, o mercado muda, então aquela experiência não se aplica mais, então isso é uma continuidade de aprendizado. Eu diria que assim, alguns erros clássicos que os empreendedores ainda cometem por essa falta de ter passado por isso ou até de experiência nesse assunto, né? Primeiro, desenvolver um produto que ele acha extremamente inovador e que não é. Extremamente disruptivo. O produto pode até ser, mas não existe mercado para ele naquele momento. Ou seja, o mercado não está preparado. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo, na startup que eu criei. Como a gente tinha 3 frentes de negócios, a principal delas não tinha mercado. Você quer saber o que era? Quero, claro. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, então, estão nos assistindo. Em 2003, a gente criou o Netflix no Brasil. Foi mesmo? Sim. Com investimento, com dinheiro, com produto extremamente disruptivo. Era um streaming de vídeo? Streaming de filmes, de vídeos. Mesmo modelo. Você fazia igual o Murilo Gun, que batia foto da Playboy e botava na web? Não, a gente foi a primeira empresa. A gente foi a primeira empresa na América Latina a licenciar um filme da Warner para transmitir pela internet no Brasil. Uau! 2005, isso. Uau! Então, assim, o produto era espetacular, tanto que os investidores entraram com toda a força, etc. Porém, o mercado não estava preparado para esse produto naquela época. E quando foi a derrota? E quanto tempo depois? Depois de 5 anos. 5 anos? 5 anos. 2005, 2010 quebrou? 2003, 2008. 2008 quebrou? Não quebrou porque a gente tinha outras 2 frentes de negócio, então a gente pivotou. Com todo o aprendizado, a bagagem, a gente pivotou e partiu para outro tipo de situação. Vamos explicar o que é pivotar. É quando você está num rumo e você vai para outro. Você dá uma guinada no negócio, muda o modelo de negócio e aí você pivota e segue o jogo. Sim. E olha que interessante. Mas você não quebrou, então? Não quebrei. Não quebrei. Eu tive uma saída... Tá, e você não tem nenhuma vez que você quebrou efetivamente? Tem. Ficou liso? Tem. Então eu quero saber essa história. Cara, eu quero saber a história do liso. Eu sei que a pivotada é importante, foi bacana você ter falado, mas eu quero saber uma história que você quebrou. Uma história que eu quebrei, então vamos lá. Uma das empresas criadas nesse período era uma agência de web marketing, uma agência digital. Isso foi em 2001. Tá. Também muito... Então antes do Netflix? Antes do Netflix. Foi 2001, foi criada. A gente tinha recurso próprio, bootstrap, né? Para quem não sabe o que é bootstrap, Boa, quando explica. você não precisa buscar investidor. Você tem tanto dinheiro no seu caixa você faz sozinho. Você mesmo faz sozinho. E a gente fez sozinho por 1, por 2, Esse por foi 3. o erro? Não, esse não foi o erro. O erro foi a gente não ter nunca tido uma experiência de passar por crises de mercado, né? Nas empresas anteriores. Então, eu nunca tive a experiência de ter um fluxo de caixa negativo nenhum dia da empresa, da agência de eventos. Então você não estava preparado quando aconteceu? Não estava preparado. E isso você não aprende na universidade. Você não aprende na universidade, gente, a escola de administração ensina a administrar as coisas dos outros e não as suas, né? E outra, exato. E assim, e você quando tem uma veia empreendedora de negócios que já deram certo, você cada vez mais duvida que o próximo pode acontecer com você, vai né? acontecer com você. Assim, é igual assalto, isso nunca aconteceu comigo, né? Então, assim, o grande erro que levou a quebrar foi o quê? Foi crises de mercado que a gente, como empreendedores, não estava preparado. A veia empreendedora falar mais alto, do tipo, aquela história de paixão, de brilho nos olhos, tem que ter um limite, você tem que ter o lado racional do empreendedor e não só o lado emocional. Muita paixão dá problema. Você tem que se apaixonar pelo problema e não pelo negócio, né? Isso, exatamente. Então, assim, faltou o quê? Faltou o equilíbrio nas decisões no sentido de, peraí, já estamos investindo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e o mercado não muda, o mercado não reage. Então, vamos parar, vamos segurar
E aí, esse foi o erro, de continuar injetando dinheiro e principalmente de tirar dinheiro de outros negócios que você Dinheiro tem. bom em coisa ruim. Exatamente. Então, acho que esse é o grande aprendizado. Esse é o grande aprendizado. Nunca bote dinheiro bom em coisa ruim. Exatamente. Olha aí que aprendizado. É isso, senhoras e senhores. Estamos tendo aqui uma aula de experiência de vida de um grande empreendedor e investidor de startups hoje, que tem um portal chamado Startupi, que ajuda muitas e muitas pessoas. E esse, inclusive, que vos fala, sempre estou lá na telinha do Startupi e com muita honra. Sempre que posso, participo e prestigio o Startupi. Mas, Geraldo, para a gente encerrar esse bate-papo aqui no podcast Papo com Anjo, eu queria saber duas coisas de você. Primeiro, se você agora está analisando algum projeto, algum investimento novo. Isso é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é para saber como é que você se enxerga daqui a 10 anos. Como é que você enxerga o mercado brasileiro de startups daqui a 10 anos? Qual é a tua noção, a tua previsão? Bacana, legal. Assim, em termos de projeto, só antes de responder as suas duas perguntas, né? Em termos de projetos de Startupi, hoje o nosso grande foco é fazer com que as grandes empresas do mercado tenham cada vez mais cultura, não só para conectar com startups, e sim para fazer negócios com startups. Ou seja, o Startupi também ajuda as grandes empresas? Esse é o nosso foco, é o nosso core business na área de eventos negócio. E educação. Você ganha dinheiro assim, então? Exatamente. Muito bom. Essa é a nossa forma de... Ajudando essas grandes empresas a se relacionar com as startups. Isso. Existe uma estatística do Gartner, que é um dos grandes institutos mundiais de pesquisa na área de tecnologia, que mostra o seguinte: anualmente eles fazem essa pesquisa com cerca de 4 mil decisores de tecnologia das maiores empresas no mundo. E a grande barreira que não permite com que uma grande empresa evolua na transformação digital e faça conexões reais e compre de startups é o fator cultural, o fator de processos e regras de cultura desse mundo corporativo. Então, um dos grandes pilares hoje do Startupi, que já criado inclusive há 2 anos, né, que a gente vem construindo, e é o nosso core business em termos de negócios, né, é trabalhar no sentido de apoiar essas grandes empresas na criação dessa cultura e fazer com que eles cada vez mais entendam esse ecossistema de startups, não de novo para conectar, mas sim para poder gerar negócios entre eles. A gente tem uma visão muito clara sobre isso, que na nossa opinião, essa é a melhor maneira de fazer com que o ecossistema e fazer com que as startups possam decolar, crescer e ganhar escalabilidade, não só nacional, como internacional, ok? Ok. Parênteses feito, voltando à sua pergunta. Cara, assim, hoje, tirando essa tese básica que eu falei, o que tem me atraído são coisas diferentes, produtos e soluções diferentes. Vou te dar um exemplo. A gente estava no Case agora, né, que é um dos maiores eventos de startups do Brasil, com um stand lá que você até gravou, etc. E aí a gente recebeu várias pessoas lá, né? Então, uma delas, por exemplo, é um sistema feito por um cliente que adora tatuagem, ok? Que uma das dores que ele teve foi: puxa, eu preciso fazer uma tatuagem, mas eu não conheço tatuadores, não conheço estúdios. Hoje você tem vários estúdios diferentes, tipos diferentes, e eu preciso buscar alguma coisa que seja confiável, segura, etc, etc. Então ele criou uma plataforma para conectar, de fazer conexões. O cliente, o mercado, quem quer fazer tatuagem com quem faz. Quem oferece. Olha só que bacana, que legal. Eu vi uma ideia dessa em Portugal, em Lisboa, no Lisbon Summit Investment. Legal. Bem legal. E obviamente a monetização se dá não só com essa conexão, mas com muita coisa que gira em torno disso. Em torno desse mundo, porque é um nicho específico. Eu gosto muito de investir em nicho. Eu também. É isso que eu hoje nicho, é um negócio nichado, atenção. específico. Você custa de aquisição de cliente é mais barato, é menor, né? Porque é nichado. Exato. E o que você espera dos próximos 10 anos? Cara, eu espero dos próximos 10 anos, assim, Tá milionário, numa praia, tomando água de coco? Cara, assim, sinceramente, eu diria que... há 10 anos... Você já é, né? Há 10 anos... Nem tanto como você, né, meu amigo? Ainda mais agora, Anjo Investidor, Papo com Anjo, Jovem Pan, olha aqui onde a gente tá. Tá virando celebridade. Não, nunca. Nunca. A fama chegou depois. Eu sei. Então, assim,
se eu te respondesse essa pergunta há 10 anos atrás, talvez eu respondesse isso que você acabou de dizer. Puta, eu quero ser um milionário, não sei o que. Eu diria que hoje, acho que a gente vai amadurecendo, né? Em todos os sentidos, né? Como pessoa, como empreendedor, como empresário, como gente, e por aí vai, né? Então, assim, eu diria que hoje os meus valores mudaram demais, ok? A importância que eu dou para os bens materiais é muito menor diferente, do que era, né? Muito, infinitamente menor do que 5 anos atrás. Né? É engraçado como se vive com menos, né? Hoje eu não preciso de carro próprio, por quê? Porque eu quase não preciso dirigir, eu uso aplicativos, eu uso táxi, eu não preciso de casa, por quê? Porque de repente a cada ano... Você quer ficar num lugar diferente? Eu quero morar num lugar diferente, assim como eu moro hoje, você sabe disso, eu saí de São Paulo, estou na praia, daqui a um ano eu posso não estar lá, eu posso estar no interior, então eu não preciso ter um imóvel próprio, para que eu vou investir? Você pega o dinheiro do imóvel e investe em startup, gente. Exatamente, então assim... por quê? Porque isso vai me dar experiências diferentes, conexões com culturas, com pessoas diferentes, aprendizados diferentes, entre outras coisas. Então, eu diria que o que eu quero fazer daqui a 10 anos, primeiro, eu quero ser uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje. Muito bem. Muito menos estressada. Okay? Eu sinto você menos estressado hoje, eu sinto. Você que me conheceu. Eu sinto, esse cara era muito estressado, hoje é tranquilo. Eu quero... enxergar um país melhor, muito diferente do que a gente tem hoje, que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada, que a gente possa ter, e aí olhando para o ecossistema de startups, né? A gente possa ter muitos unicórnios. Um país, muitos unicórnios, eu acho que isso é um processo natural, sem volta, né? natural. Sem volta. Acho que isso não... Não é mais uma meta, né? Isso já é realidade. Isso já é real e vai acontecer cada vez mais a partir do ano passado para cá. Então, o que eu acho que falta e que seria muito legal, né, para a gente como participante ativo desse ecossistema é ter um Brasil mais equilibrado. Acho que esse é um ponto importante para o empreendedor, para a startup. Né? Assim, existem mundos completamente diferentes dentro do país. Quando você viaja para o Nordeste, no interior de um estado, quando você viaja para o Sul, no centro, são realidades completamente diferentes. Os empreendedores têm dificuldades completamente diferentes. Esse cara que está me ouvindo sabe disso. Ele não tem acesso ao que a gente tem em São Paulo, a centenas de espaços de coworking. Mas, por outro lado, ele tem coisas que nós não temos aqui. Obviamente. Nós temos, por exemplo, lá é muito mais simples, mais barato, um custo de vida. Com certeza. Então, ele não pode só almejar vir para cá, né? Só para ficar claro, porque nem tem tem assim, muito American Dream, cara que é pro Silicon Valley. Tem também muita gente lá do interior que quer vir para cá, né? Nem tô chamando ele para vir para cá, não é isso. O que eu quero dizer é no sentido de fazer com que as instituições e as grandes empresas em todos os lugares. que estão investindo só em capitais como São Paulo comecem a diversificar esse investimento. Por quê? Por entender que o país precisa de uma diversificação, de investimento em outros lugares, e isso também vai ser relevante para a marca dela, para o posicionamento dela. Né? Eu espero muito que a gente tenha mais e mais investidores investindo nos sonhos de todos esses projetos, desses empreendedores. E aí espero continuar seu amigo daqui a 10 anos e a gente tá... Será sim. Eu vou visitar você bem velho. Você já tá velho, então você é mais velhinho ainda. Será mesmo? Minha energia continua a mesma de 30 anos atrás, cara. Então... É isso, amigos. Muito bacana. Esse foi o Papo com o Anjo com Geraldo Santos. Parece que nem passou, né? Passou rapidinho, bacana demais esse papo. E tô muito feliz de ter você aqui, viu, Geraldo? Muito bacana. Eu que agradeço, João. E você que tá aí nos ouvindo, não deixe de assistir os episódios do programa O Anjo Investidor. Esse programa, esse reality show que acontece aqui na Jovem Pan, todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite. Então é isso, um abraço e até o próximo episódio. Papo com o Anjo.